aqui já, coloca aqui para mim, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a, qual é a palavra? Consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. É a qual se opera, suportando com, tem uma palavrinha aí, ó, suportando com, tá fraco, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados. Olha que forte que ele vai falar agora. Mais do que podíamos suportar. Forte, hein? Era mais do que podíamos suportar. De modo tal, que até da nossa vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra a quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também a vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Todos digam amém? Abaixa um pouquinho, Joyce, essa música. Feche os teus olhos agora. Curve a sua cabeça por um instante. Vamos orar juntos. Senhor, fala conosco nesta manhã. Revela, Senhor, a Tua palavra às nossas vidas. Venha ministrar aos nossos corações o Teu plano, o Teu desejo, o Teu desígnio. Que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito tenha liberdade, plena liberdade para falar conosco. Venha nos abençoar, Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Eu tenho falado aqui às segundas-feiras nas nossas aulas sobre Paulo. E é muito interessante quando a gente começa a estudar uma linha, um pensamento, que parece que a gente fica inclinado a falar apenas dele, apenas desse contexto que nós estamos estudando. E eu gosto de falar de Paulo, me identifico com as passagens de Paulo. Essa segunda carta que ele escreveu, na verdade Paulo escreveu 4 cartas a Coríntios. O pessoal da teologia sabe disso. E a primeira carta extraviou, a segunda carta nós chamamos de primeira, a terceira carta extraviou e a quarta carta é essa aqui, que eu acabei de ler. E parece que quando Paulo escreve esta carta, ele estava abatido. E é normal nós ficarmos abatidos. É normal você, sabe aquele dia que você acorda, parece que dá vontade de continuar na cama. Tem gente que tem quase todo dia isso, né? Vontade de ficar na cama.
Hoje foi um dia que na hora que o despertador tocou, eu falei, não é possível que já tocou esse despertador. E eu pensei, será que hoje é domingo, gente? Será que hoje é segunda? Eu estava perdido ainda. Acho que as horas que eu dormi não foram suficientes, né? E tem dias que realmente parece que nós estamos no nosso limite. Quando Paulo escreveu esta carta, essa segunda carta, ele estava no limite dele. Talvez se ele fosse procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, talvez o conselho que ele ouviria seria: pisa no freio, dá uma segurada, senão você não vai aguentar. Existem momentos na nossa vida que nós chegamos nesse limite. E é interessante você ter essa clareza e conseguir diagnosticar que você não está bem, que você precisa de ajuda, que você precisa de oração, que você precisa buscar um profissional de repente, que você precisa fazer algo. E Paulo, ele estava nesse momento. É claro que é muito verdade que na época, isso aqui foi escrito lá no primeiro século, né? É claro que nesta época não existia a clareza que nós temos hoje, de entender, por exemplo, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, depressão, quando a pessoa está passando por uma outra síndrome qualquer, borderline, ou qualquer outra situação. Não tinha essa clareza. Eles enfrentavam as lutas e eles só tinham Deus por eles. E Paulo estava assim. E por que Paulo estava assim, pastor? Porque primeiro, Paulo foi um homem que foi preso algumas vezes. E as prisões que Paulo teve não foram prisões que ele teve por ter cometido um crime, roubado, matado alguém. Eram perseguições. O império perseguia Paulo porque Paulo pregava Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então as suas prisões eram prisões injustas. E nada mais duro para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, do que ser injustiçado. Então as pessoas, elas perseguiam Paulo. Então Paulo sofria as perseguições. Em segundo lugar, Paulo, ele era questionado. E não é que Paulo não era um homem de Deus, pelo contrário, ele era muito homem de Deus. Mas ele era questionado por quê? Porque o passado de Paulo era um passado que ele tinha sido perseguidor dos crentes, tinha participado de morte de cristãos. E quando Paulo se converte, as pessoas, nem todos acreditavam que aquele homem poderia ter se convertido. Não é possível que ele se converteu. Então Paulo sofria porque as pessoas, elas não acreditavam na obra de Deus na vida dele, porque ele era muito ruim, era religioso, era fariseu, era perseguidor, matava. E como pode agora ele ter se convertido? Então percebe, queridos, que nós também sofremos, né, por conta às vezes de um passado, porque às vezes fizemos um erro lá atrás e Deus perdoa. Quem crê no perdão de Deus, diga amém. A pessoa matou, Deus perdoa? Perdoa. Se ela se arrepender, Deus vai perdoar. O pessoal fez uma coisa muito grave, muito ruim, não quero nem ficar aqui dando ideias, mas alguém fez algo muito ruim, Deus pode perdoar? É claro que pode perdoar. Deus perdoa. Todo pecado que a pessoa se arrepende de coração, Deus perdoa. Mas o homem não olhava para Paulo com isso, com esse olhar de perdão. Então Paulo era questionado. As pessoas duvidavam que realmente ele era um apóstolo de Cristo. Alguns achavam que ele era um apóstolo mais ou menos. Então era esse tipo de pressão, era esse tipo de descrédito que Paulo passava, que ocasionou uma crise muito grande nele, a tal ponto
ele falar, e aqui não me fugiu agora qual foi o versículo, mas um dos versículos que Paulo falou foi versículo de número 8. A tribulação era maior do que nós podíamos suportar. Em outras palavras, eu não estou aguentando mais. Quem entendeu, diga amém. Amém. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque nossa igreja, ela está completando 20 anos. E eu poderia ministrar muitas coisas nesse culto de hoje, no culto de ontem. Mas Deus me fez parar e olhar para trás, no sentido de olhar tudo aquilo que eu vivi, que essa igreja viveu, que eu vi muitas pessoas passando aqui dentro. E realmente eu posso dizer para você, com toda a segurança, que durante esses 20 anos, várias vezes, eu falei: Senhor, eu não estou suportando mais. Quem entendeu, diga amém. Está muito pesado. E quando o peso está muito grande, quando nós estamos sobrecarregados com alguma coisa, quando o seu trabalho começa a te sobrecarregar, quando a situação de problemas familiares começa a te sobrecarregar, quando você começa a passar em qualquer área da vida algum tipo de sobrecarga, um peso maior, você começa a pensar na possibilidade, ainda que não seja o que você queira, ainda que não seja o que está no teu coração, mas você começa a pensar na possibilidade de desistir. E se eu desistir? Então essa carta, a segunda carta aos Coríntios, é a carta que Paulo mais fala de fraqueza. Ele não demonstra ser um homem forte, ele não demonstra ser o que ele era de fato, ele demonstra a sua fraqueza. Aqui na segunda carta aos Coríntios, ele não está mostrando o sucesso do teu ministério. Olha, eu consegui abrir tantas igrejas, através da minha vida, milhares de pessoas se converteram a Cristo. Ele não fala isso. Ele não está aqui falando do sucesso do teu ministério. Ele está falando de duas palavras aqui que elas são fundamentais. Primeiro, palavra sofrimento. Qual é a primeira palavra? Sofrimento. E a segunda palavra que ele vai falar, e ele repete várias vezes nesse texto, nesse trecho que eu li para vocês, é a palavra consolo. Sofrimento, consolo. Sofrimento, consolo. São essas duas palavras que ele trabalha. Ele estava no limite. E é comum nós passarmos por essas fases e vir o desejo de parar mesmo, de desistir, de abrir mão. Se é uma situação lá no seu trabalho, de ir embora, de pedir as contas talvez. Se é o teu negócio, talvez de você pensar: eu acho que eu vou largar isso aqui de mão, acho que eu vou desistir porque está muito difícil. Se é de repente um problema familiar, você pensa: quer saber, eu vou desistir desse casamento, eu vou desistir desse negócio, está muito difícil, está dando muito trabalho. Se é de repente dentro do ministério, na igreja, fazendo a obra, ministerialmente dizendo, talvez você pense: quer saber, eu vou abrir mão. Outra pessoa faz no meu lugar. Então, queridos, ao longo dos 20 anos desta igreja, eu passei por isso várias vezes. E talvez eu estou pregando para pessoas que agora, hoje, exatamente hoje, você está se sentindo assim, cansado, sobrecarregado. Quem entendeu, diga amém. Talvez em alguma área da tua vida você está pensando em pular, em desistir. Primeiro, isso é comum. Nós passamos por isso, porque as coisas, elas não são do nosso jeito. Quem entendeu, diga amém. E eu quero trazer aqui algumas ideias nessa manhã. Por que Paulo não desistiu? E a primeira coisa, Paulo não desistiu porque ainda que ele estava passando por lutas, por várias vezes ele fala a palavra consolo. E a palavra consolo está lá no Evangelho de João.
Quando Jesus falou que iria ser levado aos céus, que ele morreria, os discípulos ficaram apavorados. Pedro, Tiago, João, os discípulos, Levi, ficaram desesperados. O que vai ser de nós sem o Senhor? E Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu vou, e é necessário que eu vá, para que quando eu for, o outro venha. E esse outro que virá, daí vem lá a palavra em letra maiúscula, o Consolador. A palavra grega para a palavra Consolador é Paráclito. Ele virá e ele irá consolar vocês, fortalecer, iluminar a mente de vocês, direcionar vocês, fortalecer vocês nos momentos difíceis. Ou seja, vocês não ficarão sozinhos, mas o meu Espírito Santo, o Espírito Consolador, ele estará com cada um de vocês. Deixa eu te falar uma coisa: pode ser que hoje você está assim, pesado, se arrastando, carregando um peso maior do que você suporta. O Espírito Santo Consolador, ele vai tocar no teu coração nessa manhã, e ele vai te pôr de pé e te levantar, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar o nome de Deus? Aleluia! Você consegue dar um glória a Deus? Por que Paulo não para? E por que eu não parei nesses 20 anos? Por que eu estou aqui hoje, dia 30 de abril, 20 anos depois, pregando? Porque o Espírito Santo, invisível mas real, esteve comigo nesses 20 anos. Diga para quem estiver perto de você, diga assim: o Espírito Santo, assim, ele vai te abraçar nessa manhã. Fala assim: você não está sozinho. Aleluia. Outra coisa que eu acho interessante, que passou na minha cabeça várias vezes, e na cabeça de Paulo, quando ele pensava em parar, quando ele pensava em desistir, o Espírito Santo lembrava ele, lembrava de uma grande responsabilidade que ele tem. Você que é pai, ou você que é casado, homem, você irmã que é casada, que é mãe, existe uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. Quando Paulo parava, pensava em parar, o Espírito Santo lembrava a ele, dizendo: você é exemplo para outras pessoas. Existem pessoas que você não sabe, mas elas estão se inspirando em você. Aleluia, Deus. Existem pessoas da tua família, existem pessoas do teu convívio, existem pessoas que olham para você, para mim, para você, e elas dizem exatamente isso: eu queria ter um pouco da fé que ele tem, eu queria ter um pouco da fé que ela tem, eu queria ter um pouco dessa comunhão com Deus que ele tem, que ela tem. Quantas pessoas já disseram isso para mim, e eu ouvi aquilo e pensava: meu Deus, mas essa pessoa nem sabe, ela nem está ligada que eu estou aqui e estou querendo parar, desistir, minha vida está um caos. E o Espírito Santo dizendo: mas você é alguém que eu escolhi para uma grande obra. Você não vai parar, você vai continuar, porque através da tua vida eu vou motivar e levantar outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você não sabe, mas tem gente olhando para você e te admirando e dizendo: ele tem uma fé, ela tem uma fé, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Eu queria ter um pouco dessa comunhão com Deus. Por isso, não pare, querida, não pare, querido. O Espírito Santo de Deus, ele está contigo, ele te diz: continue, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia! Você consegue dar um glória a Deus? Você fala assim: mas eu, pastor, eu? Você não sabe, mas tem gente que te observa. E é por isso que nós vamos continuar em nome de Jesus. Mas não é por causa dos outros, eu sei, não é por causa dos outros, mas é uma informação que eu precisava te dar nessa manhã. Aleluia, Jesus. Nossos filhos estão olhando para nós. Glória a Deus. Mas os meus são pequenos, não importa, eles já estão olhando para você. Glória a Deus. Na tua família, as pessoas sabem que você serve a Deus. Aleluia.
E elas veem em você algo que nem elas sabem explicar, mas isso você sabe o que é. É a presença do Espírito Santo. Em terceiro lugar, existe algo que eu precisei trabalhar muito. Eu precisei no longo desses 20 anos trabalhar muito a minha mente. E trabalhar a mente, queridos, é um desafio para nós. O autoconhecimento é um desafio. Isso é muito antigo, desde lá de trás da Grécia. Sócrates já dizia: conheça-te a ti mesmo. Então você se autoconhecer é extremamente importante. E por vários momentos de aflições, de preocupações, de muita luta na igreja ou na minha vida, eu sempre conversava com a minha mente. Você já conversou com a sua mente hoje? Glória a Deus. Pergunte para o seu irmão do lado: já conversou com a sua mente hoje? E você estava ouvindo assim, falando assim: o pastor está com uns papos meio estranhos, né? Deve ter tomado alguma coisa essa madrugada aí. Conversar com a mente. Sabe como que você conversa com a sua mente? Um exemplo: quando você fala assim, essa frase: aquieta, ó minha alma. Aleluia, Deus. Que é um versículo da Bíblia. Você não está falando para alguém: aquieta a tua alma. Você está falando para você: aquieta, ó minha alma. Aleluia. Eu direi: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Você não está dizendo para alguém, está dizendo para você mesmo. Aleluia. E esse exercício é sobrevivência. Você conversar com você mesmo, você falar para você mesmo, você se auto-ministrar, isso é questão de sobrevivência. Em vários momentos eu me lembrava de Paulo, aqui dessa segunda carta, lá no capítulo 4, quando Paulo dizia: as nossas tribulações, elas possuem 3 efeitos. Quantos efeitos? 3 efeitos. E são 3 características delas. Primeiro, ela é leve. Paulo, ao se referir às tribulações dele, ele fala: as minhas tribulações, as nossas tribulações, elas são leves, ou seja, suportáveis. Deus não permite nós passarmos por algo que nós não suportamos. Segundo lugar, a nossa tribulação, além de ser leve, ela é momentânea. Então Paulo sempre dizia: as minhas tribulações, elas duram um momento. É claro que existem momentos que são maiores ou menores, mas as nossas tribulações, o problema que você está passando exatamente hoje, quem entendeu, diga amém. Esse problema que você está passando agora, hoje, ele é momentâneo. Ele não vai ser permanente. Pode dizer glória a Deus por isso? As nossas lutas é financeira, é saúde, é familiar, é choro, é tristeza. Isso tem 3 fases: começo, meio e fim. E dura um momento da nossa vida, dura uma etapa da nossa vida. Talvez você está dizendo: pastor, mas a minha faz 2 anos, a minha faz 3 anos. Não importa, ela tem começo, meio e fim. Ela vai passar, essa tribulação, ela vai passar, esse choro, ele vai passar, essa angústia, ela vai passar, e já, daqui a pouco, Deus vai mostrar a glória dele sobre a tua vida. Essa luta vai passar, e o nome de Deus será exaltado e glorificado na tua vida. Você pode dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor esta manhã. Aplauda o Senhor, aleluia. Amém. Então, queridos, eu nesses 20 anos, vindo para cá, vindo para os cultos, vindo ministrar, atender alguém, fazer algo aqui na igreja, diariamente, 7 dias por semana. Por várias vezes eu vim para cá tão bem, moço, tão bem, legal, feliz, contente, tudo dando certo. Mas por várias vezes eu vim para cá dizendo: meu Deus, você podia pôr alguém lá hoje, né? Você podia
levantar alguém e eu queria ficar em casa. Mas lá no meu coração algo dizia: essa luta vai passar. Aleluia. Eu quero hoje consolar o teu coração, a tua alma nessa manhã, Glória a Deus. dizendo para você: essa luta de hoje, ela vai passar na tua vida. Aleluia. Sabe, esse vento não vai durar para sempre. Sabe, essa tempestade no teu barco não vai durar para sempre. Já já Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Você pode dar uma glória a Deus, você pode exaltar o Senhor, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus bem alto. Daí, em quarto lugar, por que Paulo se sentia consolado pelo Espírito Santo? Ele não parava. Em quarto lugar, porque todas as vezes que ele pensava em parar, ele se lembrava: eu tenho um chamado da parte de Deus. Amém, queridos? Você tem um chamado. Amém, Jesus. Foi Jesus que te chamou. Glória a Deus. A gente não desiste das coisas. A gente não abandona os barcos da vida, porque nós temos a consciência lá no fundo: o Senhor me chamou. Aleluia. E eu, nesses 20 anos, por várias vezes que eu me via, nem eu me dando crédito, nem eu vendo Deus na minha vida, e lá no fundo o Espírito Santo falava: você tem um chamado. Aleluia. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Glória a Deus. Desde o ventre. Já parou para pensar que Deus te chamou? Que naquele dia lá que você levantou a mão e falou assim: Jesus, a partir de hoje, Ele já tinha te chamado. Naquele dia você entendeu, mas Ele já tinha te chamado, porque na verdade antes de você nascer, Ele já tinha chamado você. Só que com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos distanciamentos, com a correria do dia a dia, às vezes nós esquecemos que foi o Senhor que nos chamou, que foi o Senhor que nos escolheu, que na verdade, antes de nós escolhermos Ele já tinha nos escolhido. Na verdade, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha te escolhido para uma grande obra. Querido, querida, não sei se você entende essa dimensão, não sei se você entende a grandeza dessa palavra, mas eu quero te dizer que se está difícil na presença de Deus, se está difícil você estando na igreja, continue, porque você é um chamado pelo Senhor. E se a tua luta está grande, é porque a obra de Deus, o diabo sabe do potencial que existe na tua vida. Ele sabe como Deus vai usar a tua vida, como Ele vai usar os teus testemunhos para abençoar vidas. Continue, o Senhor tem uma linda obra a fazer na tua vida e através da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Você consegue dar um glória a Deus? Então Paulo dizia: eu sendo consolado, eu consolo outras pessoas. Sabe o que significa isso? Que o meu testemunho abençoa vidas. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida, eu falei ontem de Lázaro, o que Deus vai fazer na tua vida vai alcançar pessoas. O que Deus vai fazer na tua vida vai servir de combustível para outras pessoas continuarem. Hoje eu me vejo conversando com pastores e dizendo para eles: ei, já passei por isso, amigo, eu sei o que é isso, eu entendo disso aí, estou 20 anos. Tem pastores que estão há 10 anos, há 15 anos, que não passaram ainda o que eu passei nesses 20 anos, e eu já posso olhar para eles e falar: isso aí vai passar. Daqui a pouco você vai ver que o vento lá vai dar tudo certo. É o vento do ministério de louvor, é o vento da intercessão, é um vento no meio dos membros, é um vento no meio de dizimistas. Fica tranquilo. É Deus que dá ordem aos ventos. Quem entendeu, diga amém. Em nome de Jesus, Deus vai fazer essa obra na tua vida. Levanta sua mão assim para o céu. É através da tua vida, é através do seu testemunho que vidas serão abençoadas. Em nome de Jesus, dá glória a Deus. Exalte a